Paz de Deus, amados e queridos irmãos, você que está em casa nos assistindo neste momento, nós estamos dando início a mais um programa, Despertando pela Luz da Palavra. Hoje nós temos dois convidados mais que especial. O pastor Leandro, da Igreja Restauração e Vida, e o diácono Gelson. Eles vão se apresentar após louvar o hino e nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Eles vão dar os seus testemunhos de vida cristã e trazer uma oração final e também a palavra de Deus explanada aí pelo pastor Leandro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Grande é nosso Aleluia, Deus. Jesus. Vamos pedir para que o diácono venha se apresentar, trazer uma saudação para você que está nos ouvindo neste momento. Glória a Deus. Eu saúdo a cada um que está assistindo com a paz de Cristo. Amém. O meu nome, como o irmão já falou, é Gelson. Eu sou o diácono da Igreja Restauração e Vida. Mas o meu princípio na vida cristã foi na igreja que é aqui em São Bento do Sul mesmo, a Igreja Deus Israel. Eu sou muito grato a eles, pois foi ali que talvez pela primeira vez eu tenha ouvido falar de Cristo. Eu confesso que eu vivi uma vida mundana por muito tempo, até os meus 20 anos de idade, mas o meu testemunho com Cristo não começa com a minha conversão dentro da igreja, mas o meu testemunho começa a partir do momento, eu digo isso para todo mundo, eu explano para todo mundo isso, quando Deus colocou a minha esposa na minha vida. Eu
fazia muitas coisas erradas e até que um dia ela me conheceu e disse assim: eu não gosto de pessoas que fazem esse tipo de coisa que você faz. Então eu falei, então a partir desse momento eu não faço mais. E eu até brinco que uma pessoa chegou para mim e falou a maior frase de incentivo que pode falar para uma pessoa como eu. Ela disse: eu duvido. Ela falou que duvidava que eu largava tudo aquilo para viver o mais correto possível. E a partir daquele momento eu comecei a viver corretamente. E só tinha uma coisa que, isso é uma visão minha, que eu considerava que eu fazia errado, que eu consumia muita bebida alcoólica ainda. Então eu resolvi fazer a minha carteira de motorista. E no dia em que eu estava prestes a sair da minha casa para ir pela primeira aula, eu recebi uma ligação da casa do meu pai, onde ele dizia que tinha sido atropelado por um motorista alcoolizado. E isso mexeu muito comigo e eu falei: a partir desse momento eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. E eu não estou falando isso para julgar alguém que consome a bebida alcoólica. Eu estou dizendo que é uma coisa minha. Isso é uma opinião pessoal, que aquilo estava me fazendo mal. E mais uma vez, uma pessoa chegou e disse: eu duvido. Isso já são 8 anos que eu não consumo bebida alcoólica. Então, 2 anos depois, eu tinha uma enfermidade, e sem conhecer a Cristo, sem nunca ter, talvez assim, frequentado verdadeiramente uma igreja, eu disse para Deus: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero ser curado disso. E se eu for curado, eu vou na sua casa. E eu creio que mais ou menos 1 mês depois, aquela minha enfermidade sumiu. E nunca mais voltou. Mas eu, como sempre, dei um nó e abandonei, simplesmente não fui. Eu já estava na minha casa e chegou uma pessoa que é muito querida por nós, que tinha tido uma perca recente de um filho, e ela falou: vamos na igreja comigo? Na hora eu ouvi uma voz falando assim: você deve isso para mim. E eu fui. E no dia que eu fui na igreja de Deus Israel, encontrei essa bênção aqui, que nem me conhecia, nunca tinha me visto na vida, já chegou, me deu um abraço, falou que me amava, não entendi nada. Pensei: mas o cara não me conhece, não sabe o que eu faço, não sabe a minha vida, como vai dizer que gosta de mim? Mas enfim, eu fui lá. Eu confesso assim que o culto deve ter durado umas 3 horas a primeira vez que eu fui. Para mim passou 15 minutos. Eu não consegui ver. Eu simplesmente me derramei, chorei, pulei, gritei e falei: é isso que eu quero para minha vida. E eu continuei indo, cada vez mais largando as coisas que me faziam mal e buscando mais a Cristo. Até que chegou um dia em que eu estava viajando e acabei sofrendo um pequeno acidente. Eu bati o meu carro. E eu bati o meu carro voltando para São Bento porque eu tinha culto. Eu falei, eu estava na casa da minha mãe e disse a ela: eu vou para São Bento porque hoje eu tenho culto e eu não quero perder. Eu estava no primeiro amor tão gostoso que eu fazia tudo para estar dentro da igreja. E eu saí de lá, acabei batendo o carro e falando muita coisa errada, e falando assim: eu não vou mais dessa igreja porque como é que Deus deixou isso acontecer e tal. Só que o carro ainda funcionava, eu peguei o carro e segui. E quando eu estava vindo, aquela voz dizendo assim: isso, não vá para a igreja só está trazendo mal. E eu percebi que não era a mesma voz que eu ouvia me dizendo coisas boas. Naquele momento eu percebi que Satanás estava tentando me tirar dos caminhos de Deus. Então eu cheguei em casa, coloquei o carro todo moído na garagem, falei para minha esposa: vamos a pé. Ela falou: sério? Eu falei: sério, vamos a pé. Eu peguei, e era longe da minha casa na época, a igreja, fui a pé. Cheguei no culto, eu posso dizer que foi o melhor culto da minha vida. Eu estava sentado na penúltima fileira de cadeiras, e eu só escutei: quem quiser vir aqui à frente. E tudo aquilo apagou. E eu só vi tudo branco, e eu tentava glorificar a Deus, mas da minha boca saíam palavras que eu nunca tinha ouvido, e eu não sabia falar, eu não sabia o que eu estava falando. E eu tentava glorificar, e aquilo ia saindo, aquele... Em Manhará Eita glória, aleluia, meu Deus. Eu não sei explicar como é. Só aquele que já viveu sabe o quanto é bom.
Então, naquele momento, o Espírito Santo tocou em mim e me mostrou que lá no ventre da minha mãe ele tinha me escolhido para aquilo. Que o sacerdócio vinha na minha vida, aos poucos Deus colocando. E não foi goela abaixo, não foi por dor, mas foi porque eu senti de servir a Deus. E isso já fazem aproximadamente 6 anos que eu estou nessa caminhada. E agradeço a Deus por tudo. Então, essa é um pouco da minha história. Eu deixo para os jovens. Assim como eu estou com 27 anos agora, recém começando a caminhada com Deus. O irmão que já tem muito mais história do que eu para contar vai saber disso. Eu vejo pastores com seus 60, 70 anos que já servem talvez desde que nasceram ou da sua juventude. Então, assim, eu ainda tenho muito o que viver com Deus. Mas eu já vivi muito com Deus e a experiência, nada que tem no mundo paga. Não existe nada que seja algo assim que possa se comparar. A presença de Deus na minha vida, eu não abro mão por nada. Que me falte tudo, menos a presença de Deus. Glória a Deus. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo pastor Leandro, porque eu gosto de falar bastante. Amém. Glória a Deus. O que você fala? Pode ir. O pastor Leandro vai estar apresentando-se, dando um testemunho de vida, mas primeiro ele vai dar a saudação, eu quero fazer as perguntas para ele, para poder extrair aí aquilo que, às vezes, o que está em casa quer saber e não tem oportunidade de perguntar. Então a gente vai estar fazendo o papel aí da população, porque no grupo nós vamos postar isso aqui nas redes sociais, em vários canais. Nós sabemos que pessoas evangélicas, católicas, espíritas, até ateus, hoje ela tem esse canal, a tecnologia da internet, ela alcança todos. Às vezes, queira ou não queira, por curiosidade, eles pensam que é por curiosidade, mas nós cremos que é tudo caminho de Deus e vai estar ouvindo. Então, por isso que eu quero representar você que está em casa, para poder conhecer um pouco do que é servir a Deus numa igreja evangélica, como é ser um pastor, enfim, se apresente, pastor Leandro. Paz a todos, paz aos ouvintes de casa. Então, como o irmão já falou, eu sou o pastor Leandro, hoje congrego na igreja Restauração em Vida, ali em Rio Negrinho. Comecei sendo pastor na igreja de Deus de Israel, onde o diácono já comentou, que me conheceu. Graças a Deus, filho de pastor, meu pai hoje já falecido, mas era pastor também. E desde o berço, graças a Deus, evangélico. Obviamente que eu fui como filho pródigo, né? Dei aquela saída para o mundo, fui conhecer o mundo um pouco, de uma forma diferente. Você batizou com que idade nas águas? Eu me batizei nas águas com 13 anos. Bem novo. Bem novo. Que era bem conhecedor da palavra. Graças a Deus, a minha primeira ministração dentro de uma igreja foi com 9 anos de idade. E a minha primeira pregação foi com 16 anos. Eu lembro até hoje que quando eu preguei a primeira vez, eu morava em Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. E eu não lembro, eu me envolvia muito com a obra da igreja, mas eu não me envolvia muito com o pessoal do púlpito, né? O corpo eclesiástico. E não sei o que aconteceu, um dos pastores que era dono de todos os instrumentos da igreja, da mesa de som, das caixas, da bateria, do violão, do teclado, tudo era de um único pastor, que ele emprestou para a igreja. Ele resolveu sair do ministério e foi para outro. E nisso ele levou todo o equipamento. Eu lembro que eu cheguei na igreja, o nosso pastor líder não podia ir por causa do trabalho, o meu pai também não podia ir por causa do trabalho. Aí me perguntaram, e agora? Eu falei, aquele que tem fôlego, louve, né? Como eu tinha a chave da igreja, abri a igreja e normalmente fizemos o culto. Ali foi a primeira vez, com 16 anos, que eu pude ministrar um culto diante da presença de Deus. Foi um caminho, nem um teste. Ali literalmente foi um teste. Porque às vezes tem uma frase que o pessoal usa, né, Bíblia, né? Tem males que vem para melhor, né? E foi um negócio muito gostoso.
Eu lembro ainda que muita gente no momento ficou revoltado, porque não tinha microfone, não tinha os músicos. Eu nem lembro porque os músicos aquele dia também não puderam ir. E literalmente foi um culto totalmente assim, para quebrar o paradigma, para quebrar o tabu, para quebrar o costume que a igreja tinha. Eu lembro que a gente estava fazendo uma campanha ainda na igreja, era 30 dias de culto, 3 vezes por dia. Justo naquele dia, que era o último, pode-se dizer, ninguém apareceu do grupo eclesiástico, mas glória a Deus foi benção. Mas daí você se afastou com que idade? Nem foi a questão de se afastar. Com 20 anos. Não, eu literalmente me afastei. Não sei se eu posso dizer que me afastei, porque eu estava naquele momento de namoro, esqueci de vigiar, caí na tentação e comecei arrumei um trabalho. Meu trabalho era durante a noite. Eu trabalhava de domingo a domingo. E daí nesse negócio do trabalho eu não podia aparecer no culto, não podia mais para os montes, porque eu entrava às 4 da tarde e às vezes saía 2, 3 horas da manhã. Então os cultos já tinham acabado, o pessoal já tinha ido para o monte, já tinha ido para a vigília, era uma coisa que eu fazia muito. E eu levei 1 ano nesse processo assim, por causa do trabalho e o namoro, onde eu fui esfriando e fui conhecendo o lado da carne, né? O lado carnal. E é uma coisa que eu recomendo para os jovens, ainda mais para os solteiros: vigie. Vigie que essa área o diabo trabalha forte, trabalha muito. E ele tem uma coisa que muitas das vezes nós não temos: tempo. Ele pode sentar, te analisar bem, te conhecer bem, para saber a melhor maneira de te atacar, né? Usar as armas ideais para te derrubar. E foi nisso que eu acabei me afastando da obra do Senhor, me afastando da igreja. Vim embora para São Bento. Não tive uma companhia que falasse: vamos para o culto. Não tive isso quando eu cheguei aqui em São Bento. Mas compensação para dizer: vamos para a balada, vamos para as festas. Cara, fazia fila assim, ó, entendeu? Onde eu trabalhava, até mesmo dentro da minha própria casa, era mais para as festas do que para a presença de Deus. Graças a Deus, mesmo estando fora do corpo eclesiástico, mesmo estando fora da igreja, sempre que dava aquele aperto no coração, eu sabia para onde correr. E esses dias, eu até me deparei com uma entrevista onde um rapaz foi na porta das baladas perguntar para as pessoas: você conhece Jesus? E a maioria dos jovens dizendo: conheço. No entanto, eu estive no culto ontem. Ou amanhã eu estarei na casa do Senhor. E ainda assim, na balada. Como diriam os mais antigos, né? Um pé no mundo e um pé na igreja. Eu também vivi isso. Eu sei como que é ter os dois lados gritando dentro de você, ter os dois lados trabalhando em você. E é por isso que eu digo para os jovens: cuidem bastante. No livro de Eclesiastes está escrito, né, que o jovem pode aproveitar a vida da maneira que lhe convém, da maneira que ele se sentir à vontade. Mas que temos que cuidar, porque Deus vai cuidar disso. Mas responde uma pergunta, é fácil de responder porque é uma pergunta que você vivenciou. Quando o adversário te afastou da igreja, depois ele te acusava? Acusava. Qual foi o vezes... sentimento de você ter se afastado, de ele ter conseguido o que ele, entre aspas, queria? É aquele sentimento de derrota. Porque imagine você, um dia está ministrando na casa de Deus, pessoas te procurando para pedir conselhos, pessoas te procurando para pedir oração, e no dia seguinte você está no mundo, tipo, sem mais, sem menos, entendeu? É uma sensação horrível. Uma sensação de perca. Literalmente. Porque você pode ver que a maioria dos jovens, eles vão para as festas... Não vale a pena nem o pessoal ter curiosidade de passar por isso. Não. Se puder evitar... Se puder evitar, evite. Porque você vai ver que vai faltar alguma coisa de você. Graças a Deus... Mas você sabe que muitos não conseguem mais voltar, né? Sim, infelizmente eu sei. E é justamente isso que eu falei. É a falta de uma companhia ideal para falar assim: vamos. No entanto, Davi fala, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje, a nossa geração encara muito isso. A falta de um companheirismo, de uma união verdadeira, né? Falar em união, o monte é algo de pessoas que se unem lá. Me conta uma obra que você viu, que você presenciou assim, glorioso lá no monte. Eu coloco o diácono Márcio como testemunho nesse acontecimento. Eu lembro do dia que a gente estava aqui na Deus de Israel, e aquele dia chovia, mas que o céu clareava de raios e relâmpagos.
E a chuva forte, com um vento que você olhava as árvores assim, quase que envergava as árvores. E aí a gente já tinha combinado de ir para o monte. E nós chamamos toda a igreja. Eu nunca fui assim de diferenciar. Eu sei que tem denominações, porque eu já participei disso, que não aceitam mulheres em monte. Mas graças a Deus eu também já tive a oportunidade de acompanhar pastores que, cara, se as mulheres vigiam, por que não buscar a presença de Deus? Então eu acabei seguindo esse pensamento. Deus é para todo mundo e eu convidava todo mundo, a igreja inteira. Mas não tem um ponto da palavra que diz que mulheres não podem ir? Não tem, mas eu conheço igrejas que não aceitam. Uhum. E daí, todo mundo falou não. Graças a Deus, eu pude escutar uma pessoa falar assim, você é louco? Olha a chuva que tá, tu vai? Vou. Entendeu? Eu ainda brinquei, graças a Deus que eu tenho capacidade de escutar, pior se fosse surdo, né? E todo mundo disse não. O diácono Márcio virou para mim e falou assim, vai se acovardar? Eu falei, não, agora mexeu com o meu ego. E nós fomos. Quando nós chegamos lá, estava ventando, estava garoando. Graças a Deus nós começamos a orar. Quando nós olhamos para cima, o céu já estava limpo, estrelado, uma lua linda, 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 e a grama brilhava. Não tem como assim explicar uma forma assim, sabe? Mas eu lembro que só falar assim, ó, só brilhava a grama. E só eu e ele pudemos presenciar isso, porque a gente teve essa oportunidade de nos desafiar diante da presença de Deus, entende? Ali eu me coloco até mesmo na visão com o profeta Eliseu, na hora de atravessar o rio. Cara, mas será que vai? Vamos que se Deus é conosco, não tem o que temer, não tem o que se preocupar. Vamos passar desafio? É lógico, mas não tem, sabe? Eu lembro uma vez também, lá em São Paulo, lá era gostoso de ir, era 1h30 só de subida. Lá era um monte. Lá era um monte mesmo, lá era montanha. Entendeu? 1h30 só de subida. Porque a Bíblia diz ali que Jesus orava no Monte das Oliveiras. Na verdade, era um monte de oliveiras. É igual quando nós, digamos, for morar aqui em Santa Catarina, é montes de pinheiros. Então a turma confunde, acho que é uma montanha, lá não é tão, quem vai lá não é tão alto assim. Lá, quando falava Monte das Oliveiras, eu pensei que era lá no meio daquelas oliveiras. Então vocês foram na montanha. Ela era coisa top. Eu lembro aquele que por volta das 3 horas da manhã, o pastor, nós tínhamos umas 30 pessoas orando. O pastor mandou todo mundo silenciar. Falou assim, Deus acabou de falar para mim que ele vai mostrar a glória dele para nós agora. Olhem todos para cima. E em 3 segundos, 3, 2, 1, deem glória a Deus. Eu nunca tinha visto uma chuva de meteoros. Mas assim, não tinha como ele saber que aquilo ia acontecer justamente naquela hora, entendeu? Mas não foi de você olhar assim, olha, mais um. Não foi assim. Foi uma quantidade que não daria tempo de contar, entendeu? Então, glória a Deus, que eu posso dizer assim que eu já vivenciei muitas coisas. Eu lembro de um dia estar no monte com o diácono Márcio, 2 graus de temperatura. Mas chegou uma hora que a gente teve que tirar a blusa. Porque a gente não aguentava, entendeu? Porque foi muita benção, muita benção. Eu lembro que aquele dia nós tiramos o dia só para orar pelos membros da nossa igreja, pelos membros da nossa família. A gente não conseguiu orar por nada a não ser assim, Deus, perdoa os nossos pecados. Aquele dia eu sei que foi uma hora só de, Pai, perdoa, de renúncia mesmo, sabe? Então eu posso dizer a vocês que eu já vivi muita experiência com Deus, que no mundo você não vai conseguir encontrar. No mundo você tem os prazeres carnais. Eu lembro que meu irmão ainda falou assim pra mim, você já fez tal coisa? Eu falei, não, a igreja não permite, que eu não posso fazer porque vai contra a palavra de Deus. Você já fez tal coisa? Não posso, Jesus não gosta disso. Você já fez tal coisa? Também não. Você perdeu a tua vida, né, cara? Falou bem assim pra mim. Quando eu voltei para Jesus, aquele que perdeu a vida, encontra lá, aí eu fui entender esse versículo. Quando eu perdi os prazeres da carne, eu encontrei minha vida com Cristo de verdade. Quando eu encontrei a minha vida carnal, eu perdi minha vida espiritual, a minha vida com Deus. Então é por isso que eu sempre bato no teco. Vigie, cuide o máximo que puder. Porque o diabo não está para brincadeira. E Jesus está voltando. Né? Então, gostoso. Porque você já foi no monte? Muito. Então, conta só em rápidas palavras aquilo que você chamou mais atenção lá. Bom,
teve um dia em que a gente se reuniu com um grupo de jovens que ele liderava e a gente foi no monte, inclusive era perto da minha casa e tal, e estava bem nublado e todo mundo achando que ia chover. Então a gente se reuniu na parte central do campo onde a gente estava, fez aquela roda e começou a adorar, começou a louvar. E eu olhei para o céu e as nuvens começaram a se afastar e a lua ficou a pino, ficou exatamente em cima da gente, assim, como se fosse uma lâmpada, e iluminava só aquele círculo onde nós estávamos. Somente aquele Para círculo. você que está em casa, pode achar que é uma bobeira, uma loucura, mas eu é porque eu não posso dar meu testemunho, porque eu sou entrevistador, mas da mesma forma, só para completar, Sim. ela desce uma lâmpada gigantesca, se você perder uma agulha ali, você acha. Sim. Fica super claro, só para estar afirmando que isso é real. Inclusive- não vou falar mais porque ele inclusive- não- Você perdeu a tua palheta lá Paleta. e achou no meio da Tem uma grama. paleta. Achou no meio da grama, assim, só com a luz da lua. Foi algo assim. Eu já vivi outras experiências, é claro que eu já vivi, mas eu acho assim que essa foi a que me marcou mais, que me chamou mais atenção, porque um dos nossos amigos, um dos rapazes do grupo de jovens tinha sofrido um acidente, né? Moto. E ele não podia dobrar o joelho. Ele passou todo o tempo que nós estávamos no monte de joelho orando. E o joelho não dobrava antes de chegar lá. Saiu de lá curado. Então, assim, é algo extraordinário mesmo. Foi uma das... É igual sentir a presença de Deus, não tem como explicar. É só você sentindo. Sim, é como a brisa do vento. Então, o monte, ali ele é reservado para os que vão. Até nós orávamos bastante no monte, só que nós orávamos em montes aí, o pessoal meu alheio, eles andaram fechando tudo no monte. Agora temos sem monte. É verdade. E o irmão Joanir, ele fica assim tomado por Deus lá. Ele não fala na língua portuguesa mais quando vai lá, dele é só outras línguas. Ele pega, cavoca lá e tira as formigas, elas ficam, ele levava assim para eles que iam pela primeira vez, elas ficam igual cor de ouro, as formigas, coisa mais linda, amarelinha, igual ouro. E é muito, todo tipo de bichinhos, insetos, ficam todos cor de ouro. Acende as cascas das árvores, acende a terra. Quanto mais você mexe na terra, mais ela fica cor de ouro. É muito bonito. Sim, Não vou falar mais porque só não, para é maravilhoso. completar. Não, mas eu acho que o que mais me marcou foi isso, porque a gente estava num grupo de pessoas e todo mundo pôde participar. Pelo que eu vi, vocês, quando Deus fez a obra, vocês são pentecostais. Né, Até o tutano. Glórias e não precisa minimizar a glória a Deus. Não, tem que sair rouco do monte. Tem que voltar para cá sem voz. Então, é que existem N denominações, cada um, né? A gente respeita todas. Respeito E todas. eu vim de uma tradição, não vou citar o nome, porque as pessoas às vezes podem se ofender, né? Não vou falar o nome. Mas eu vim da tradição, né? A predominante no nosso país. E eu vim para um estado de espiritualidade do sobrenatural. Então, eu não me encaixo em outras denominações que são tradicionais também, que não crê no dom de língua, que não crê na profecia, que não crê no dom da cura. Até porque aqui fala muito sobre isso, de Gênesis a Apocalipse só fala em revelação e anjos e profecias, porque eu conheci pessoas, completando, né? Que não creem em profecias, só que não tem sentido para você que está em casa. Porque quem crê na ressurreição, crê na volta de Cristo. Cristo ele veio uma vez, mas ele não veio mais. Então, se ele voltará, nós estamos baseados em cima de uma profecia. Ele voltará, ele virá. Então, é uma profecia. Então, crer em Jesus, crer na sua volta, você está crendo numa profecia. Claro que é a profecia maior, mas daí se tem essa maior, tem as cotidianas para aquele que Deus chama no seu caminho e tem aquele contato íntimo para com ele. Por isso que eu não encaixo em igrejas tradicionais. Eu falo de mim. Né? Pelo conhecimento, porque às vezes eles têm o conhecimento, mas ele fica histórico. Foi para ele. Não, você tem que ter o conhecimento e a experiência. Por que hoje está sendo uma entrevista diferente? São jovens. Né? São jovens que
Eles não queriam ser crentes, ser servos de Deus. Nem eu não queria. Só que daí nós estamos na marra. Não. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo que capacita o homem e convence de todo o pecado. Então você que está aí, que às vezes pensa que não, nunca vai ser. Se Deus te chamar, Ele coloca alegria no seu coração, Ele que te convence. Nós não estamos aqui para convencer ninguém em palavras nossas, mas o Espírito Santo falando nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente, Ele convence você que está nos ouvindo nessa noite. Exatamente. A gente apenas planta a semente. Né? Como assim, um dia alguém plantou uma semente na minha vida, talvez aqui eu e ele possamos estar plantando a semente na vida também de alguém que está ouvindo. Amém? Amém. Daí só reforçando o que o irmão estava falando, o Espírito Santo convence, é até engraçado. Porque no Antigo Testamento, a maioria dos pecados, para a pessoa ter que se arrepender, alguém tinha que achar, né? Que nem quando foi levar a prostituta para Jesus. A palavra deixa bem claro, porque pegaram ela no ato. E na nossa geração, não. Na nossa geração, quando a gente começa a querer cometer o pecado e a gente tem a preocupação de agradar a Deus, o próprio Espírito Santo chega no nosso ouvido e fala, ei, para, não tá certo. Entende? Então, Ele que nos corrige, nos orienta. É por isso que a gente baseia a nossa vida em muita oração e muito jejum. Que é como um casamento. Quanto mais você conversa com a tua esposa, quanto mais você passa tempo com a tua esposa, ou a esposa passa com o marido, uma ligação maior as pessoas têm, né? Eu, graças a Deus, eu já pude viver momentos em que a minha esposa pensou e eu já estava fazendo fazia tempo, porque eu já sabia que ela ia pedir, entendeu? Né? Acho que você já viu isso também, né? Sim. Entende? Então, é uma ligação muito gostosa, muito bacana. E com o Espírito Santo e com Jesus, e com Deus é a mesma coisa. A cada tempo a mais que você passa orando, a cada tempo que você passa mais fazendo jejum, indo no monte, essas coisas, maior é a ligação. Então tem um negócio gostoso que é particular, é individual. Não tem como explicar, né? É onde eu deixo, mais uma vez reforçando, juventude, cuida, para não perder o elo com Deus. E se você ainda não teve a oportunidade de ter essa ligação, esse elo com Deus, busque. Você vai ver só o quanto é gostoso. Eu quero que você deixe um conselho para os casais que estão começando agora, né? Dê um conselho para eles. Todo grande pastor de casais, todo psicólogo de casais, eles falam que o primeiro ano de casamento é o mais difícil, que é a fase da adaptação, né? A nossa geração é uma geração diferente, porque querendo ou não, a nossa geração, mesmo quando está na fase do namoro, já vive uma vida de casado. Então, principalmente para os que são seguidores da palavra de Cristo, eu deixo a mensagem, tipo, não existe outra mensagem a não ser vigiar e orar. Não tem outra. Esses tempos atrás, eu estava aconselhando um casal, que era engraçado. O casal, um virava pro outro e falava assim, olha lá, amor, que homem bonito. Aí a mulher, olha lá, amor, que mulher bonita. Eu comecei a olhar aquilo e falei, não tá certo esse negócio aí, né? Tipo, porque querendo ou não, os nossos olhos sempre vai ser a porta para os nossos erros, sempre. Só que aí eu comecei a perceber que depois de 10, 15, às vezes até mesmo um dia, eles acabavam brigando. Mas você olhou para fulano. Mas foi ela que mandou? Mas foi ele que mandou? Entendeu? Então, um conselho que eu posso deixar agora é diferente. Se é cristão ou não, diferente da religião, sendo para casal, passe a entender um ao outro. Passe a conhecer bem os detalhes. Não viva isso só no momento de namoro, de querer conhecer, de conquistar. Isso você tem que trabalhar todos os dias. É literalmente o nosso trabalho. Quem é vendedor tem que vender todo dia. Que se não vender todo dia, não recebe o salário. O casamento é a mesma coisa. Tem que trabalhar todo santo dia. Para se conhecerem, para se entenderem. Uma coisa que eu pude entender é que para algumas mulheres, só o fato do homem olhar para outra mulher já é traição. Aí eles falam, mas eu não traí. Mas no coração dela, ela se sente assim. E é com isso que a gente tem que cuidar. Entender o que está passando no coração e na mente do cônjuge. Pastor Leandro, tu é evangélico de berço. Desses anos para cá,
a igreja ela mudou, assim, não estou falando da instituição, digo, se o povo mudou, tem diferença de culto ou é a mesma coisa? O que você sentiu de diferente? O que falta no povo? O que era antes? O que não? Explica para nós. Não, infelizmente tem bastante diferença. Antes nós vimos o povo mais preocupado assim, com a volta de Jesus. Eu lembro que com meus 9 anos de idade, quase todo culto tinha alguém falando em línguas e outra pessoa interpretando. Dizendo assim diz o Senhor, estou à porta voltando. Entende? A gente batia muito nessa mensagem, Jesus está voltando. E hoje eu vejo que, indiferente da denominação, né? Mas as igrejas, elas apertam muito pecados que não são pecados. Jogo pesado. E pecado que é pecado, não dão bola. Entendeu? Tipo, esse a gente não pode falar, porque se eu falar, o membro vai sair. Aí eles trocaram a doutrina de Cristo por o ensinamento da igreja. Aí eu fico, tipo, como é que a gente vai chegar no céu desse jeito, então? Entende? Algumas escolhas da minha vida, e infelizmente eu sei que eu magoei algumas pessoas, assim como algumas pessoas me magoaram, foi um pouco por causa disso daí. Eu chegar e falar assim, irmão, mas não é isso que a Bíblia diz. E a pessoa fica muito magoada comigo. Entendeu? Eu lembro que quando eu me desviei da palavra do Senhor, me afastei da presença de Deus, eu fui procurar um pastor para me aconselhar. E cheguei chorando lá e falei, eu perdi a minha mulher, não sei o que. O pastor olhou na minha cara e falou assim, será que você achou por causa disso? Naquela hora eu senti uma dor no coração. Pô, ele nem deu bola pra minha dor. Nem se importou comigo. Ali foi um checkmate que me fez me afastar mais ainda da presença de Deus. Só que hoje eu parando pra ver, o cara tava certo. Entendeu? Tipo, foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida e eu não dei bola quando eu deveria ter dado. Eu não analisei a estrutura do conselho quando eu deveria ter analisado. Porque, não que eu esteja desvalorizando a minha ex-mulher, no caso, né? Porque fui traído e tal. Mas, se eu quisesse realmente reconstruir alguma coisa, eu tinha a resposta para isso. Eu tinha Deus do meu lado. E Ele deixa um mandamento bem simples. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês perdoarem, também serão perdoados. Se vocês condenarem, da mesma medida, será medido. Né? Só que eu não tive estrutura para isso. Então, uma coisa que mudou muito foi a questão de estrutura espiritual. Hoje as pessoas reinam muito fácil. Entende? Uma vez, uma pessoa saiu da igreja porque eu escolhi não beber cerveja, vinho, nada. Isso foi uma escolha minha. E ela se sentiu como se eu estivesse atacando ela. Mas eu quero beber. Eu não estou falando que você não pode. Estou dizendo que a palavra do Senhor diz que quanto mais eu me santificar, mais cheio da presença de Deus eu estou. E se eu sei que isso aqui pode abrir portas para o engano, eu não vou fazer isso. É uma escolha minha. Só que eu falei isso durante uma pregação. Tentei explicar no maior detalhe possível. A pessoa ficou chateada comigo. Então, por mais que alcance um nível alto de santidade, não vigiou, tem as mesmas chances de cair. Sim. Então, a pessoa, se ela ficar muito santificada e não ter humildade, o que acontece? Cai. Por isso que a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Primeiro eu preciso vigiar, para depois orar. Entendeu? Eu vejo que, vocês estão com a Bíblia aí, existem vários homens e mulheres de Deus, tanto no Velho como no Novo. Eu vou perguntar para vocês dois, vai ser a mesma pergunta, daí você responde, depois eu respondo. Vamos falar do Velho. Qual foi o homem de Deus no Velho Testamento que você tem uma admiração grande, assim, que tem um espelho no Velho? Depois, no Novo é Jesus, mas daí, tirando Jesus, tem os homens carnais que é igual a nós. No Velho, primeiro agora no Velho, depois no Novo. No Velho, qual o homem que você achou assim que é uma pessoa assim que cativa, que você tem como exemplo? José. José do Egito. Então fala um pouquinho sobre ele. Por ele, Por que José do camarada. Egito? Porque assim, o que me fez cair foi o oposto dele. Né? Quem pega a história e lê a história, não a história bíblica, mas a história geral, assim, mundial, sabe que toda
mulher de Potifar, mulher do faraó, são mulheres lindas, né? Sim. E daí a mulher chega no cara e dá em cima dele, e ele, perna pra quem a gente quer, sai correndo. E a maioria usaria termos para, né, tirar a masculinidade dele. E eu já achei ele, tipo, surpreendentemente maravilhoso na situação. Porque, biblicamente falando, nós não temos um único momento José entrando numa igreja para adorar a Deus. Mas temos ele o tempo todo fiel a Deus. Entende? Ele ouvia, provavelmente, as histórias de Jacó, né? Ensinando ele, mostrando para ele quem era Deus. E como ele era um dos mais novos, depois que teve, ele era o mais novo depois que teve Benjamim, ele tinha que ter como espelho todos os irmãos dele. Exatamente. Né? Uhum. Mas ele não pegou nem o exemplo de ninguém dele. Não. E é isso uma coisa que me chama a atenção. Porque é automático nós olharmos para alguém, e até os maiores... Ele confundia entre todos eles, né? Porque eles tinham inveja dele, né? Ele era totalmente o oposto de toda a família, né? E se você pegar os maiores investidores hoje, eles falam, me diga quais são as 5 pessoas com quem você anda e eu direi quem você será daqui a 5 anos. Entendeu? E José, eu me espelho muito no meu irmão mais velho. Entende? Me espelho muito mesmo. E eu olho para José e ele conseguia se diferenciar totalmente. Entendeu? Ao ponto de ser vendido pelos irmãos, ao ponto de ir para a cadeia e mesmo assim não se afastar da presença de Deus. Entendeu? Antigamente, hoje a gente sabe que tem programas que eles criam os gráficos para nós. Então, montando um gráfico de José, assim, subir lá em cima de si, mas na fidelidade de Deus ele não oscilou em nada, ele continua reto. Né? Reto. Uhum. E é uma coisa interessante, porque assim, ó, a nossa vida hoje, a gente vive processos, né? Não é que nem José. José um dia estava bem, no dia seguinte ele estava mal, muito mal. Aí de repente ele estava muito bem, e de repente ele estava muito mal de novo. Não é que ele vinha, olha, que nem por exemplo quando ele desvendou o sonho do faraó, né? Daqui 7 anos, se prepara. A gente tem esse tempo para observar as coisas e conseguir evitar. Ele já não. Ele já oscilava da noite pro dia, entendeu? Mas então, conta o segredo, né? Ele desvendou, assim, no caso, o pessoal às vezes pensa que foi ele, né? Uhum. Mas conta o que ele disse, assim, que ele, quando o rei mandou chamar, és tu que desvenda os mistérios, os sonhos dele, disse o que ele disse. Daí ele falou, não, é o Senhor que me dá a capacidade de interpretar os sonhos. Entende? Isso, ele teve porque quem adivinha, adivinha, depois daí já está fora da palavra, né? Foge um pouco. Então Deus usava José para interpretar os sonhos. Exatamente. Então, e dentro da humildade dele, ele poderia até tentar, né? Mas só que o Senhor se afastaria, com certeza. Ele nunca roubou a glória de Deus. Não, nunca. Porque daí ele tinha eles como um cara, mas ele nunca aceitou. Né? Nunca. E é essa parte que eu acho interessante. Ele sabia a grandeza dele, porque ele sabia como ele estava na presença de Deus, mas ele tirava o dele totalmente assim. Não. A única vez que você vê José tomando uma atitude de homem grande é quando ele interpreta o sonho de Faraó. Você vai fazer assim, 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 assim. Ele dita a carta para o Faraó. Fora interpretar o sonho, ele orienta. Desse jeito tem que ser. Aí é onde Deus faz ele voltar a crescer, né? Que ele fica... Hoje nós sabemos que existem faculdades que têm cursos de administração. E nós sabemos que José foi um dos maiores administradores. Onde que ele estudou? Em casa? Né? Só em casa. Não teve muito... Existe diferença hoje do Deus que ele servia para os cristãos? Não. A diferença está no que nós acreditamos. A diferença, porque ele sabia o que Deus tinha com ele, porque ele teve o sonho. E ele se manteve fiel àquilo até o final. Só que a nossa geração hoje, até voltando àquela pergunta lá do antigo para o de hoje, é muito diferente. A nossa geração tá mais tipo, será? Vai que? E a geração antiga não. A geração antiga estendia a mão, em nome de Jesus seja curado. Não curou? Não. Glória a Deus, é que Deus não quer, continua glorificando. E hoje a maioria fica, não curou, e agora? Entendeu?
E graças a Deus José não teve essa, ixi, poxa, eu tô na cadeia, e agora? Fui fiel, não peguei a mulher do cara e vim pra cadeia, devia ter pegado. José não tinha esse tipo de pensamento. A nossa geração já tem. Ah, eu faço tudo certinho, só me dou mal. Eu faço tudo certinho, pra minha vida dá tudo errado. Algumas pessoas esquecem que às vezes o milagre de Deus é a luta que nós estamos passando. Né? Você pode pegar qualquer espada. Eles batem muito na espada para tirar as impurezas. Impurezas que muitas vezes nós não enxergamos. E no Novo Testamento, fora, claro que Jesus é a porta, né? Mas homens comuns, porque ele é o Filho de Deus descido do céu. Mas daqui da terra, tem algum que você achou assim que dá para se identificar, ou ele fez um trabalho? Pedro eu admiro bastante. Porque... Mas por causa da zepada dele? Ou por causa depois da fortaleza que ele teve? Não, essa é a parte interessante. Porque Pedro mostra a nossa realidade. Nós todos sabemos que nós somos falhos, Então, pecadores. defina o perfil de Pedro. Entendeu? O homem que fazia coisa errada. Jesus chega e fala, olha, hoje é o dia. Tinha alguém mais metido que ele, entre os dois? Ah, não tinha. Não tinha. Acho que foi por isso que Jesus escolheu ele para abrir a igreja. Porque assim, ó, Pedro sabia que Jesus ia ser entregue aos inimigos, ia ser crucificado. Jesus já tinha falado várias vezes. Jesus falou, ó, é hoje, Aí o cara me puxa a espada para cortar a orelha de um homem, entendeu? Tipo, ele vai para cima de todo mundo, enquanto os outros, ó, correu, fugiu, entendeu? Enquanto todo mundo tá em choque parado, tipo, o que tá acontecendo? Pedro não. E Jesus falou para ele assim, Pedro, o que você está fazendo? Tá errado, para. Você não sabe que se pela espada matar, pela espada morrerás? Então para. Aí ele parou, largou, e daí ele saiu correndo, né? Então, ele mostra que nós, no momento do calor, sempre temos a tendência de errar se não estarmos com Cristo, se não buscarmos da forma correta. Só que isso não impedia ele de falar assim, puxa vida, errei. Preciso voltar, consertar e ir de novo fazer. Da mesma maneira que Davi. É que, na verdade, olhando, eu não conheci Pedro, né, mas espero conhecer no céu. Mas eles tinham já é do judaísmo, a defender entre eles. Eu acredito que ele se espelhou também em Moisés, né? Também. E Moisés matou lá o egípcio para defender. Então, eles estavam na lei ainda. Então, na lei, eles meio que eram um cara assim, usavam de Importante. Mas essa é a parte interessante. Ele levou tempo. Isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa minha. Eu arrisco a dizer que os discípulos só se converteram depois que Jesus ressuscitou. Porque se você pegar João e Tiago, ô Jesus, nós vamos lá pegar a tua palavra, fechar a porta na nossa cara. Mas não é uma coisa sua, é porque dentro da Sagrada Escritura diz que houve a conversão no dia de Pentecostes. Ali todos ficaram valentes e receberam o dom do Espírito Santo. Até que eles estavam lá orando, obedecendo, mas não tinha movimento nenhum até então. Mas eles não tinham aquele temor, né? Porque então Jesus estava junto, estava tudo tranquilo. Eles estavam tudo amedrontados, né? Escondendo. E ali eles ficaram valentes. Ele ficou valente. Ele pregou lá umas 3.000 almas se chegaram, né? A ser adeptos do movimento, né? Movimento, viu? De oração, né? E daí, tipo, com ele não tinha meio termo. Jesus falava, ó, vai lá, abre a boca do peixe e pega a moeda. A maioria dos discípulos ia perguntar, mas que peixe? Pedro não, podia virar e saía, vou lá. Entendeu? Até porque ele se mandou lá pro meio do mar, né? Quando ele andou por cima do mar. Quando dá uma vaciladinha, né? Foi o único que teve coragem, né? É o senhor? Não faz aí, quero ver, entendeu? Enquanto os outros, tipo, eu até segui uma piadinha do pastor Cláudio Duarte, uma vez que eu ministrei sobre isso aí também, que um dos discípulos gritou, né? Fantasma! Tipo, não faz sentido, né? O cara simplesmente do nada assim gritar e botar temor nos outros. E ele, não, você é fantasma? Vamos botar pra correr agora sai Jesus, quero ver. Entende? Não estou dizendo que a gente tem que colocar Jesus à prova, mas nós temos que colocar à prova o que nós sentimos por Jesus. Porque a palavra de Deus diz bem clara que Deus, nos amando, provou o seu amor, entregando Jesus por nós. E muitas das vezes nós não provamos o nosso amor para com Jesus. Entende?
Agora Pedro não. Pedro já provava nas atitudes. Errava como qualquer um outro. Davi errava como qualquer um outro. Mas voltava e se consertava. Então, um cara que eu admiro bastante no Novo Testamento é Pedro por causa disso. Pela capacidade de parar e... Não, vamos da maneira certa. E o Gelson? Um do Antigo Testamento e um do Novo. Bom, no Antigo Testamento até devem ter ouvido que eu falei junto com ele, porque assim, não tem como não admirar a pessoa de José. Por tudo que ele falou, né, ele até brinca bastante assim, dizendo assim, que quando ele correu da mulher, Deus falou, gostei do que você fez, vou te promover, vai pra cadeia. Entendeu? E ele assim, lá, assim, adorou a Deus, mas eu gosto bastante dele pelo fato dele ser sonhador. Desde pequeno, ele sonhava. Ele chegou para os irmãos dele e falou, eu sonhei que eu era maior que vocês. E os irmãos dele, em vez de ficar feliz pelo sonho deles, ficava com inveja, ficava bravo. Eu vejo assim porque na minha vida eu tenho muitos sonhos, mas eu parei de contar para as pessoas mais próximas de mim esses sonhos. Porque quando eu contava não dava certo. E quando eu parei de contar começou tudo a dar certo. E eu entendi que foi isso que aconteceu com José. Ele começou a contar os sonhos dele, os irmãos dele foram lá e venderam ele. Mal sabiam eles que era por ali que os sonhos dele iam acontecer. Claro que talvez eu não tenha vigiado em muitas pessoas que eu contei os meus sonhos, e ele não. Ele era... Tudo isso era já o propósito de Deus na vida dele. Ele, na verdade, ele divulgou a profecia. Sim, literalmente. A vida dele foi... O dele, vamos dizer assim, que ele não contou o sonho, ele profetizou, né? E, Era um sonho, mas é uma profecia através do sonho. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele viveu no Egito, mas o Egito não entrou nele. Entendeu? Às vezes assim, eu, por exemplo, eu trabalho numa fábrica de móveis aqui de São Bento do Sul, e 80% lá talvez não seja cristão, ou 50%, ou 20%. Às vezes eu sei que tem pessoa lá que não é cristão, tem pessoa lá que é de outra religião, e eu tô no meio deles. Mas eu não deixo aquilo que eles pregam entrar no meu coração. Pelo contrário, se vê alguém trabalhar do meu lado, vai escutar falar de Jesus o dia inteiro. E eu falo mesmo. Até eu divulguei lá na empresa e os meus amigos vão assistir isso aí e vão dizer, eu falo mesmo. Porque eu falo bastante. E assim, então, além de tudo aquilo que o pastor ressaltou aqui, eu acho que José, principalmente, eu gosto muito dele por ele ser um sonhador. Porque eu acho assim que apesar do mundo estar do jeito que está, a gente tem que ser sonhador. Viver como se Jesus fosse voltar hoje. Mas esperar que ele ainda não vai voltar. Porque você não sabe o dia que vai voltar. Então você tem que sonhar. Você tem que sonhar, você tem que estar preparado para ser salvo. Mas você tem que sonhar. Tem que ter um pouco de ambição na vida. Para comer o melhor dessa terra, se você não trabalhar, você não vai ter. Então você tem que ter sonho. José tinha sonho. Claro que os sonhos dele eram diferentes dos meus, mas ele era um sonhador assim como eu. E do Novo Testamento, eu acredito que a pessoa que eu mais admiro é João Batista. Porque Jesus disse, nascido de mulher não há outro maior do que ele. Ele foi um profeta, e o que me chama bastante atenção assim, que eu tenho amigos pessoais que, por talvez não receber um dom do Espírito Santo, diz assim, mas acho que Deus não é comigo, porque isso aí não é para mim. Porque esse não é o meu chamado. Assim, com essa voz de pato rouco que eu tenho aqui, eu também não poderia estar louvando. Mas eu não louvo para me engrandecer, eu louvo para engrandecer a Deus. A juventude de hoje, principalmente que está dentro da igreja, com certeza vai conhecer aquele louvor que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas deixa o pastor dar uma oportunidade para onde fora não dá para ele para ver. Olha, o pastor começou. Por que não dá oportunidade para mim? E João Batista não tinha isso aí. Ele chegava para a pessoa, raça de víbora, quem ensinou vós a fugir da ira que está por vir? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele não realizou nenhum milagre. E é considerado um dos maiores profetas, se não o maior. Assim, milagre existe ainda? Existe. Deus realiza? Realiza. Se a pessoa estiver enferma,
e Deus tiver vontade, for da vontade de Deus, e eu tocar, cura em nome de Jesus, vai ser curado. Se não for, glória a Deus. Porque assim, ó, tem uma pessoa com câncer. Vou usar o teu jargão, tá? Tem uma pessoa com câncer, pede oração para você. Deus, cura ela para que toda a igreja veja a tua glória. Mas se o Senhor não curar, ela vai ver a tua glória. Porque ela vai subir. Então assim, ó. É porque não tem como ir morar no céu se não passar pela morte. Quer dizer, Pelo menos uma. Porque a Bíblia diz que o cristão, ele não morre, ele dorme no Senhor. Né? Dorme. Bem-aventurados, que em Apocalipse, me corrija se estiver errado, bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor. Sim. A carne tem que voltar ao pó, né? É uma profecia lá, mais uma profecia. Do pó veio, do pó voltar. Uma profecia que se cumpre. Queira ou não, está cumprindo a vida de todos. Ó, o que Deus trouxe em frente agora. Você que não crê em profecia, você veio do pó e você vai voltar, crendo ou não. E assim, falando de biologia agora, todo mundo sabe que o nosso corpo é feito de moléculas que, se forem tiradas, elas praticamente são feitas de pó, são feitas da terra. Alguns dias atrás, um rapaz de outra igreja chegou para mim e falou assim: você pode tomar o banho que for, o colarinho da tua camisa vai ficar marrom. Você pode esfregar, vai ficar marrom. Sabe por quê? Porque você é feito de pó. Sabe por que o da mulher não fica? Por quê? Porque ela foi feita com costela, foi feita do pó. Entendeu? Não estou dizendo, é só apenas o que ele deixou ressaltado, sabe? Então assim, ó, João Batista foi morto, né, foi preso, vivia no deserto, não fez milagre nenhum, era parente de Jesus, e mesmo assim ele simplesmente viveu para pregar. Claro que todo mundo diz assim que todo mundo pecou, né? Mas na Bíblia não mostra um pecado de João Batista. Entendeu? Mostra o pecado de muita gente, até do rei Davi. Perdeu a vida denunciando o pecado. Perdeu a vida denunciando o pecado, exatamente. Falar em pecado, eu vou aproveitar a tua fala ali, ó, para você que está em casa, que você briga com o teu marido, com o teu filho, que ele não lava o pescoço. Então tá aí a explicação. Então não tem como mudar o DNA. É isso aí. Até isso daí me deixou uma passagem assim que eu gosto de falar muito, que a juventude de hoje não está aproveitando aquilo que a gente aproveitou, né? Sabe, de chegar correndo de casa às 8 horas da noite com aquele cordão no pescoço. O pai falava, vai tomar banho. Eu falava, por que isso eu nem suei? Era só o pó da terra saindo, entendeu? Hoje as crianças parecem que... Eu brinco muito com isso aí, que a gente que brincava bastante no sol ia ficando moreninha, eles parece que estão ficando meio bege, sabe? Porque não saem. Então, assim, para aquele que está ouvindo, principalmente o pai, que talvez tenha a minha idade, um filho de 2, 3, 4 anos, brinca com teu filho, ensina ele. Se tiver um quintal na tua casa, deixa brincar. Não tem quintal, brinca na sala, mas, por favor, eu sei que hoje em dia a tecnologia, inclusive a gente está usando, ela é boa. Só que o irmão sabe por que a farmácia se chama farmácia e drogaria? Porque a diferença entre o remédio e a droga é a dose. Então, assim, tudo em doses moderadas, nas doses certas é bom. Em demasia, vai fazer mal. Menos a presença de Deus. A presença de Deus, quanto mais, melhor. Né? A única coisa que pode ser sem cessar... Ok? A presença de Deus. Oração. A oração. Orai sem cessar. É a única coisa que pode ser demais. É verdade. Porque não tem demais. Que não tem demasia. Então, o resto eu acho assim que, mas voltando ao intuito, João Batista, ele morreu por Cristo, sendo um parente próximo de Cristo, quando muitos outros, talvez no lugar dele, falavam assim, poxa, sou primo desse cara, e ele não vai me salvar, acho que esse cara não é quem está falando, entendeu? Não, ele morreu dizendo, eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizar com fogo e com o Espírito. Então, por isso eu admiro muito João Batista, pela
Assim, eu acredito que eu não teria a força de vontade e a capacidade que ele teve. E eu é que ainda sou, que nem eu falei, Pentecoste até o tutano, mas eu acho que eu não teria o peito que ele tinha para bater de frente com os caras que ele estudaram, as pessoas que, eles eram, digamos assim, os teólogos de hoje. Eles sabiam as escrituras de cabo a rabo. E ele fala, arrependei-vos, vocês são pecadores. Então, assim, a minha admiração nele é por isso mesmo. O nosso programa sempre tem de 40 minutos, 1 hora, e você sabe que passa rápido, né? Boa! Então, daí você traz uma palavra, prega, daí ele faz uma oração, e que nem o pessoal falava lá do Jô Soares, mas que daí a gente vem mais vezes, né, que fica gostoso que passa a hora, mas só que em casa eles não têm paciência. Daí eles não vão assistir tudo. Então nós temos que ter sabedoria, para que eles possam absorver o conteúdo num tempo que eles vão se acostumando. Então daí no próximo programa marcamos de novo, entramos mais no assunto, mas então foi falado do testemunho, agora vem a palavra, e daí ele faz uma oração que ele tem que dividir, né? Aí fica tudo, depois mais um hino para louvar, e daí a gente vai estar encerrando, e os beneficiados são aqueles que ouvirem e executarem a palavra. Jesus. Glória a Deus. A palavra vai ser bem curta, porque foi basicamente tudo que nós já conversamos aqui no dia de hoje, né? Está em 2 Reis, capítulo 5, uma passagem muito conhecida que fala sobre Naamã, né? Capítulo 5, de 2 Reis, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele e o Senhor dera livramento diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos, e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. É uma passagem bem rápida, que todo mundo já conhece, e é mais ou menos baseada sobre o que a gente já conversou bastante, né? Porque, resumidamente, Naamã era um homem poderoso. A própria palavra diz que Deus usou ele para dar livramento ao povo da Síria. Então, isso mostra para nós que, indiferente de quem você seja, Deus sempre é contigo, Deus sempre protege você, guarda você. Só que você precisa buscar a presença dele para conhecer a ele, né? E esse homem, mesmo ele sendo poderoso, como na nossa era, que as pessoas buscam muito riqueza, muito dinheiro, muito status, acabou ficando doente, ficou com uma lepra, e ele levou uma menina que era do povo de Israel cativo. Essa menina, ao invés de guardar rancor, guardar mágoa ou alguma coisa assim, não, agiu muito pelo contrário, disse: Ei, se o senhor for procurar um profeta, né, você pode ser curado dessa lepra. Falou para a mulher de Naamã: Olha, pede para o teu marido, vai lá, mais ou menos assim, resumidamente, né? Depois você lê com calma lá 2 Reis, capítulo 5. A mulher falou com Naamã, Naamã escutou, foi lá. Só que o que me chamou a atenção nessa passagem é que a menina falou assim: procure o profeta. E ele não procurou o profeta, ele procurou o rei, né?
O rei ainda rasga suas vestes. E é basicamente isso que acontece muito na nossa geração. Os nossos pais, os antigos, eles tinham muita dificuldade de leitura, de interpretação, não tinha as informações que nós temos, não tinha o acesso que nós temos às informações. Hoje, se você jogar lá no Google, você acha o que você quiser. Os nossos pais não tinham isso. E Naamã teve uma informação muito valiosa. Procure o profeta de Deus. E ele foi e procurou o rei. É a mesma coisa que nós fazemos. Nós temos a palavra de Deus, nós sabemos aonde encontrar o refúgio, nós sabemos aonde procurar a solução, a forma de lidar com os nossos problemas, indiferente, emocional, financeiro, sentimental. Porque a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela entende tudo. No entanto, eu tenho visto muitos pastores chamarem do livro milenar, porque tem todos os segredos que a vida pode te proporcionar. E ele procurou a informação no lugar errado. E infelizmente, como eu tenho visitado bastante igrejas, tenho tido a oportunidade de conversar com bastante pessoas, eu tenho visto pessoas procurando a informação no lugar errado. Ao invés de procurar em Deus, procurar na palavra, procure em tudo quanto é lugar, mas não tira 5 minutos para olhar para a palavra de Deus. Procura até mesmo no Google, segue opiniões de diversas pessoas, mas não abre a Bíblia para ler a palavra do Senhor, para ver se confere com o que está sendo dito, confere com o que está sendo falado. Porque as pessoas esquecem assim, eu sou pregador. Ele é conhecedor da palavra de Deus. Então tudo que ele prega está certo. Só que as pessoas esquecem que eu tenho uma mente. E a minha mente passou por um dia. Alguma coisa eu posso estar errado, alguma coisa eu posso estar me enganando, alguma coisa eu posso ter esquecido. Ou interpretação pessoal. Exatamente. Ponto de vista. Entendeu? E eu vejo muitas pessoas se afastando da presença de Deus por causa disso. E é uma coisa que você não deve. Eu me lembro que eu estava numa igreja e uma profeta chegou e falou para uma moça: esse filho que vai nascer é o filho da promessa. O bebê não nasceu. Morreu dentro da barriga. Tiraram o bebê, já acho que tinha 8 horas de morto, né? O bebê. Sei que o bebê morreu de madrugada, a família me ligou, eu fui para o hospital, passei basicamente o dia inteiro pelo hospital, fui sair do hospital 1 hora da manhã no dia seguinte. E daí a pergunta que eles me fizeram foi: cadê a profecia? Entende? Então, assim, cara, a minha única resposta para eles foi assim: Deus falou que era o filho da promessa, mas não falou se ele ia viver ou se ele ia morrer. A promessa nem sempre é da forma que nós queremos. Muitas das vezes ele faz do jeito dele para nos mudar. De salvação, né? Exatamente. De não deixar se perder. Essa é a parte que o pessoal mais esquece. O Naamã aqui, ele tinha uma promessa de cura. Se ele fosse no lugar certo. Para a sorte dele, Eliseu estava passando e viu o rei rasgando as vestes. Lê lá depois com calma, você vai ver. Aí ele viu, vai lá avisar, pergunta para eles se ele esqueceu que há um profeta aqui. Entende? Aí eles direcionam Naamã, o profeta. Aí, se você continuar lendo lá, você vai ver que o Naamã acha na imaginação dele, na cabeça, assim como nós pensamos, que ele ia chegar lá, que ele ia passar a mão sobre a lepra, e a lepra ia começar a sumir. E no final, o que ele fala? Eliseu não sai nem da porta para fora para atender Naamã. Mandou o servo dele, vai lá e fala para eles: mergulhe 7 vezes no rio. Em que alguns estudiosos dizem que era um rio sujo. Entende? Aí você fica, puxa, o cara não teve nem coragem de receber. Ele se tentou, ficou bravo. Ficou bravo, não veio nem me receber. Por sorte, Naamã teve os amigos ideais. Lembra que eu falei? Eu não tive um amigo que chegasse e falasse assim: vamos para a igreja? Naamã estava com pessoas que falaram assim: se te desse um desafio maior, você faria. Não pode cumprir isso daí? Não, pelo amor de Deus, vamos lá, cumpra. E ele foi lá e cumpriu. Tentar, né? Já que está aqui mesmo, vai lá e faça. Mais ou menos assim que deu. Ele falou que tinha rios melhores lá. Você vai nem sujeitar um rio daquele. Né? Daí... Deus estava querendo testar a humildade. Exatamente. Aí ele vai lá, mergulha 7 vezes, fica curado. Aí ele volta para falar com Eliseu, aí Eliseu sai para atender ele. E é o que a gente pode entender com isso? Uma visão assim, um pouquinho diferente, Eliseu é Deus, Naamã somos nós. E o rio é Jesus. Mas o rio está sujo. Está mesmo, ele está sujo pelos nossos pecados. Pois coisas que nós fizemos. Lembrando que ele morreu na cruz por mim, por vocês, por todos que estão ouvindo, e até por gente que nem vai nem ouvir, não vai nem poder oportunidade de assistir esse vídeo. Ele morreu por todos, literalmente.
Agora imagine acumular os nossos pecados. Entendeu? É mais ou menos essa visão. Procure a tua resposta no lugar certo. Procure se identificar com as coisas de Jesus Cristo na tua vida. Meu querido, a salvação é uma só. Minha querida, a salvação é uma só. Indiferente se você é criança, se você é jovem, se você é adulto, a salvação é uma só. E Jesus deixou bem claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Busque conhecer Jesus de uma maneira que você não conhece Ele hoje. Aí você vai pensar assim, mas hoje eu conheci Ele de uma forma diferente. Então busque uma outra forma de conhecer Ele amanhã. E você vai começar a viver um sobrenatural que você não faz nem ideia. Amém? Faz uma oração de agradecimento, uma oração direcionada para aqueles que estão em casa, aqueles que creem e aqueles que não creem, aquele que é curioso e aquele que até debocha, mas nós vamos orar por você, independente do seu pensamento. A oração era direcionada para a sua alma, e uma alma o mundo inteiro não paga, não tem valor. Glória a Deus. Para você que está na sua casa, eu sei que o intuito é você assistir esse vídeo, mas nesse momento eu peço para que você curve a tua cabeça, assim como nós vamos curvar as nossas, porque eu não vou fazer isso para engrandecer ao irmão que nos convidou, e nem para engrandecer o meu nome, nem o nome do pastor Leandro, mas para engrandecer o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, Papai querido, eu não conheço, Senhor Deus, 99% das pessoas que vão ver esse vídeo, Senhor. Eu não sei o que eles têm passado. Papai querido, eu não sei se muitos deles, Senhor Deus, estão enfermos, se algum está desempregado, Pai, se está com problema financeiro, Senhor, se tem problema conjugal, Pai. Mas o Senhor sabe de tudo, Senhor. E nesta noite eu peço, Papai querido, para que o Senhor entre na casa de cada um, Pai. De cada um que está nos assistindo, que está nos ouvindo, Pai. Daquele que acredita no Senhor e daquele que não crê, Pai. Daquele que debocha, daquele que duvida, Senhor, e daquele que toma posse da profecia. Que o Senhor possa entrar, Papai querido, no lar de cada pessoa, nesta nação, Papai querido, neste estado, nesta cidade, neste bairro, Pai. Senhor, eu sei que a Tua presença é em todos os locais, Papai. Então eu peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, que agora o Senhor possa quebrantar, Papai querido, todo o laço, Pai, do inimigo na vida de cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, foi um programa maravilhoso. As horas se passaram, os testemunhos foram contados, a palavra foi pregada e os louvores foram louvados. Agora vai ter mais um, e daí ao término, o encerramento e a bênção final. Glória a Deus. Sim. Apesar de nós dois sermos bem jovens, esse hino é claro que é para exaltar o Senhor, mas é um hino para homenagear talvez a igreja mais primitiva, as pessoas com mais tempo de casa do que a gente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos,
vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia. Senhor, teu nome, Pai. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, foi muito bom, bem proveitoso, agora nesses momentos, passamos uma crise dessa pandemia. O nosso trabalho é levar para você que esteja em casa ou no seu trabalho, aonde você estiver, que esses louvores, essas pregações, esses testemunhos venham trazer edificação para a sua vida, para a sua família. E dizer assim que esses dois jovens que citaram homens no lugar de ídolos, porque aquele que ainda não conhece Cristo, ele tem ídolos, times de futebol, cantores, homens falhos, que têm uma vida, às vezes, um fim de vida trágico. Mas hoje eles trocaram os ídolos e vivem esta fé. Amém. Tem este modelo, o primeiro, Cristo, e o Cristo ele não errou, mas nós espelhamos nos homens nas lutas diárias, nós nos encaixamos, nos identificamos. Por isso que foi falado de José, de João Batista, e hoje a gente vê assim que Deus mudou a vida desses dois jovens, já são casados, mas são jovens, e pode mudar a sua vida também. Nos próximos programas serão entrevistados mais pastores, mas para você, amados e queridos irmãos católicos, saiba que este programa é um programa livre,
Teremos a presença também do Padre Fábio da Oxford, ali da paróquia, que vai combinar a hora certa, o dia certo, para também vir trazer uma palavra, contar a história da sua fé, a sua dedicação, seus trabalhos, e que todos possam ter a liberdade de expressão, de anunciar a ressurreição de Cristo Jesus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, essas palavras estejam gravadas no nosso coração até a vinda de Cristo. Amém.